A gente continua falando sobre o assunto agora com o convidado. A nova regra fiscal já foi entregue ao Congresso pelo governo federal. O principal objetivo é controlar o gasto público sem tirar dinheiro de áreas consideradas essenciais, como saúde, educação e segurança. O alvo é também garantir recursos para investir em obras e projetos que ajudem a economia a crescer e manter também as contas no azul. A gente conversa agora com Ettore Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos. Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, um bom dia a todos. Bom, a gente vem falando que são pelo menos 13 exceções, que fogem a esse limite dos gastos. E eu cito aqui 3: investimentos em estatais, piso da enfermagem, que recentemente vem com a discussão no Congresso, e também os precatórios. O senhor acha que o governo mais acerta ou mais erra com essa proposta entregue ao Congresso? Diretamente ao ponto, mais erra. A despesa, ela não é uma despesa total, é uma despesa genérica, já pega o teto de gastos que já estava esfacelado, já estava inclusive inflado em função da PEC de transição que a gente observou no final do ano passado. Então foram adicionados aí 150 bilhões de permissão de gastos para o teto esse ano, e ainda pega tudo isso e tira Fundeb, tira piso de o direcionamento, de piso de enfermagem, outros apostes constitucionais, outras transferências constitucionais. Então, assim, nesse aspecto de despesa, eu não sei se era esperado algo diferente, não surpreende. Na verdade, piora, e além disso, permite que haja um crescimento já desse esfacelado, desse não robusto mecanismo de controle. Então, as despesas selecionadas ainda poderão crescer mais do que a inflação em, no mínimo, 0,6% em termos reais. Amanda Klein. Ettore, bom dia. No que diz respeito a esse balanço entre receitas e gastos, o que me foi apontado muito ontem por economistas, até algo que relatei aqui no meu comentário há pouco, no Jornal da Manhã, foi esse crescimento dos gastos acima do que era previsto. No pior cenário, pode chegar até 2,5%, e na dificuldade que será em achar uma receita para fazer contraponto a esses gastos, para poder custear esses gastos. Você encontrou isso também nessa nova regra do teto? Você consegue explicar, ou do arcabouço fiscal, você consegue nos explicar isso melhor para a nossa audiência, esmiuçar como isso ficará? Claro. Primeiramente, como você mesmo trouxe, Amanda, não tem um mecanismo que force a convergência. Não tem um mecanismo de punição, caso não haja o cumprimento das regras. Então, assim, repare, é uma regra relativamente genérica. Fora isso, algo que eu gostaria de trazer, de pontuar, é que todo ano a PLDO ela vai definir novamente a meta fiscal para o ano seguinte. Então, repare, aqueles números que nós estamos fazendo, nós estamos nos debruçando para fazer os cálculos, a meta fiscal de 2024 vai ser 0, a meta fiscal de 2025 será 0,5% do PIB, superávit, ao passo que 26 será 1% do PIB. A de 25 e 26 elas poderão ser alteradas com a PLDO dos anos que a antecedem. Então, repare, há um esforço grande para uma retórica, quando na verdade a única coisa que valerá por 4 anos, e isso de maneira genérica proposto para todos os governos, é aquele percentual da despesa que nós pontuamos anteriormente, que já é esfacelada, para os 4 anos. Então, assim, é uma regra fiscal que não tem um mecanismo de convergência, não tem punição, aliás, tira punições, como você mesmo pontuou, Amanda, no tocante que eram previstas pela LRF, isenta algumas coisas, altera a LRF, isenta algumas coisas de potenciais processos administrativos que poderiam ser gerados. Repare, é uma situação não tão positiva. De fato, há uma perspectiva de apreciação célere do texto, frente ao que nós temos na realidade atualmente, é de fato algo muito melhor, mas não significa que se trate de algo bom. Ettore Sanches, a pergunta agora de Cristiano Beraldo.
Tori, a gente teve o presidente da República voltando de uma viagem à China que ele vendeu como um grande sucesso, com uma série de compromissos, expectativas de investimento no Brasil, mas a gente sabe que a relação do Lula com a China, ela se dá num contexto político e geopolítico, que esses investimentos poderiam vir para cá justamente em razão disso. Mas olhando para o setor produtivo mundial, para os líderes das grandes empresas que estão ali definindo, decidindo aonde eles farão investimento, em qual país eles abrirão uma nova fábrica, um novo escritório. Quando eles olham para esse arcabouço fiscal, qual é o sentimento que você acha que eles têm em relação ao Brasil? E, na sua perspectiva, o que precisa acontecer para que, ao invés de ter um aumento de arrecadação com vias de tributação maior, a gente tenha uma economia mais pujante a partir de um ambiente de negócios mais atrativo aqui no Brasil? Vamos lá. Para o investidor estrangeiro, algo que até antecede o arcabouço fiscal é o rigor na segurança jurídica. Então, você pode definir diversas leis, das mais bonitas que possam soar, mas se não tiver o cumprimento das mesmas, se contratos firmados anteriormente não forem cumpridos, você acaba deixando as novas regras, e ainda assim, que eu disse anteriormente, nem são tão positivas, você deixa as novas regras um pouquinho menos atraentes. O Brasil fica menos atraente. Então, o investimento pode não vir de maneira intensa. No caso, como você pontuou, a China parece direcionar aí cerca de 50 bilhões de reais para o Brasil. Seria um fluxo muito bem-vindo para uma nação que deve custar para ganhar atração ao longo dos próximos anos. Tori, como fica o mercado financeiro nessa expectativa de qual forma terá esse texto, ele será aprovado e sancionado? E após a sanção, quais efeitos esperar práticos? Veja, essa unidade do mercado financeiro, eu vou me tirar, né, porque eu sou apenas uma das partes, né, e a minha avaliação, infelizmente, não é positiva sobre o novo arcabouço, né? Para vocês terem uma ideia, a nossa projeção de Selic para esse ano é de 13,75 até o final do ano. Nós não temos novos cortes, a inflação não deverá ser ancorada, ser trazida para a meta de modo que a taxa de juros possa ser cortada. Nós temos uma perspectiva de câmbio para o final desse ano de 5,50. Repare, são 50 centavos de diferença. Não porque eu acho que vai subir ou porque eu acho que o juro deva ficar num patamar elevado. São cálculos que colocam o Brasil nesse patamar não tão positivo, inclusive perante aos demais pares. Então, eu acho que o mercado, ainda que seja, ou pelo menos a parte que converge para a minha opinião, ainda que entenda como menos pior a aprovação do arcabouço, não deve assimilar isso de maneira tão positiva assim. O presidente da Câmara, Arthur Lira, destacou durante a entrega, né, do documento do arcabouço fiscal que a partir de agora também abre uma porta para a discussão mais tranquila em relação à reforma tributária. De uma certa maneira, a reforma tributária pode ser complementar ao que o arcabouço fiscal pode trazer para as contas públicas? Sim, sim. É fundamental que a reforma tributária seja aprovada, principalmente quando a gente está falando de um ambiente que precisa de arrecadação, né? O arcabouço fiscal, ele é altamente dependente da arrecadação. Altamente. Então, o governo, né, no caso o ministro Fernando Haddad, terá que achar, sim, 155 bilhões de reais no orçamento, através de receita, seja através de incentivos ou subindo impostos, para que a conta de 2024, eu não estou nem falando de 25 e 26, seja fechada, para que seja
crível. Então, trazer uma reforma tributária que, ainda que não tenha tantos efeitos a serem colhidos no curtíssimo prazo, pode melhorar essa perspectiva de arrecadação, pode melhorar os aspectos de produtividade, trazendo um melhor PIB para a nação e, consequentemente, uma melhor perspectiva de arrecadação. Conversamos com Ettore Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Bom trabalho. Muito obrigado, um forte abraço.